Olá, sou Eniel Santo e nessa videoaula estudaremos sobre as questões filosóficas do período medieval, bem como o pensamento moderno expresso no racionalismo e o empirismo. E finalizaremos com a síntese kantiana, buscando relacionar com o campo da educação. Enquanto a preocupação da filosofia grega antiga era a questão da ética e como se organizar politicamente, com o advento do cristianismo, a Idade Média se confronta com a questão filosófica da religião, incluindo aí a relação entre a razão humana e a fé, defendida como verdade no pensamento judaico-cristão sobre um Deus supremo. Enfim, a filosofia medieval debruçava-se sobre a questão filosófica sobre a fé e a razão, pois para o pensador medieval a necessidade era explicar racionalmente a sua fé. Assim, surgem pensadores tais como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que estavam preocupados com a questão de entender os elementos da fé do ponto de vista racional. E com isso, a filosofia medieval tinha uma preocupação puramente religiosa. O pensador medieval estava preocupado com a salvação, pois partia do pressuposto que o conhecimento verdadeiro já estava revelado na Bíblia, e a filosofia vinha para elucidar tal verdade revelada. Observem que para os pensadores medievais cristãos, a verdade não era algo, mas alguém, ou seja, a verdade era Deus. Eles defendiam que a fé e razão, originadas de um Deus único, não deveriam estar em desacordo. E se isso ocorresse, era porque não se raciocinou corretamente ou se interpretou mal a fé. Assim, a relação entre filosofia e religião no período medieval resultou em que temas antigos fossem revistos sob uma nova perspectiva, a perspectiva religiosa. Temas tais como o conhecimento, a ética, a política, a metafísica, entre outros, passaram a ser vistos sob essa nova luz. Hoje em dia, talvez as questões filosóficas realizadas na Idade Média pareceriam ser sentidos, pois do que adiantaria, por exemplo, discutir por horas a fio a natureza do Cristo, da imortalidade da alma ou mesmo dos anjos? Mas precisamos entender a mentalidade da época, pois viviam numa cultura dominada pela Igreja, que apresentavam a vida no mundo como algo passageiro. Assim, essas questões eram tratadas com paixão, pois saber respondê-las poderia significar a diferença entre a salvação e a danação eterna. O entendimento filosófico da verdade na Idade Média, ou seja, verdade por uma autoridade imposta, infelizmente ainda é presente em alguns contextos educativos. Por exemplo, em algumas salas de aula em pleno século XXI, os estudantes ainda são colocados como seres passivos no processo educativo, não lhes cabendo nem mesmo questionar o professor. Alguns professores se negam até mesmo a dar esclarecimentos sobre questões polêmicas inseridas em instrumentos avaliativos, pois se colocam como inquestionáveis ou donos do saber. De fato, alguns educadores ainda carregam alguns ranços da filosofia medieval. Para ajudar a compreender melhor o contexto cultural da Idade Média, recomendo que assista ao filme O Nome da Rosa, baseado no livro de Umberto Eco. O filme narra a história de um mistério ambientado na Idade Média, em que podemos observar os valores da época, em especial a importância que se dava à leitura de Aristóteles e a ameaça que ele representava à fé cristã. Com o Renascimento e começo da Idade Moderna, a Igreja e o cristianismo deixou de ter um papel acentuado na cultura ocidental, e muitos filósofos voltaram a valorizar a razão como uma via segura de acesso à verdade. No período do Renascimento, o homem buscava se entender, compreender o seu espaço nesse mundo. Por isso que os historiadores caracterizam essa época como um período de antropocentrismo, o homem como centro. E com isso, as preocupações religiosas passaram a ter um certo enfraquecimento. De fato, o Renascimento propõe um retorno, um renascer do pensamento grego e romano, sem desconsiderar a crítica que os filósofos medievais já tinham avançado. Isso abriu espaço para outras questões filosóficas, ou seja, compreender a natureza,
os seus efeitos naturais, não somente numa perspectiva teocêntrica, como na Idade Média, pois tais questões teológicas já tinham sido em grande parte respondidas. Mas agora, o homem moderno é um homem que deseja compreender o mundo, e isso trazia questões, por exemplo, como posso conhecer a natureza com segurança e de forma verdadeira? Lembre-se que na antiguidade grega, a questão do conhecimento era uma questão de linguagem, de articulação, de raciocínio. Já no período medieval, o conhecimento da verdade já estava revelado em Deus. Mas agora, no período moderno, a situação é bem diferente, pois o homem quer compreender a natureza para controlar, saber explorá-la em seu próprio benefício. Em decorrência disso, nós temos a partir do século XVI o início de uma revolução científica, que mais tarde, no século XVIII, dá origem à Revolução Industrial. Certamente, a questão filosófica marcante na Idade Moderna era como obter um conhecimento seguro da natureza, se esse não está embasado tão somente no raciocínio, nem tampouco na Bíblia como palavra revelada. Duas perspectivas emergiram na Idade Moderna para dar subsídios às questões filosóficas da época: o empirismo e o racionalismo. O empirismo, mais propriamente em inglês, ele vem da palavra empiria, que significa experiência, e procurava definir o conhecimento como resultado das nossas experiências. Desse modo, o empirismo privilegia um método indutivo, em que, por meio de experiências, somos capazes de alcançar um conhecimento mais amplo. Alguns empiristas ingleses, tais como Francis Bacon, enfatizavam a importância de coletarmos informações pela experiência para só então submetê-las à razão. E John Locke, no século XVII, dizia que não há nada no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Tudo vem dos sentidos. Portanto, para os filósofos empiristas, dependia de como organizamos a experiência para termos um conhecimento dito seguro, verdadeiro. Por outro lado, o racionalismo, predominantemente francês, entendia que o conhecimento origina-se de uma base racional, ou seja, da razão, que deduz para depois testar numa realidade prática, dando origem ao método dedutivo. Um dos mais influentes filósofos racionalistas foi René Descartes, que viveu no século XVII, e defendia que a essência do ser humano é o pensamento, privilegiando as ideias em detrimento dos aspectos materiais. O modelo matemático dos sonhos de Descartes abarcava todos os saberes em uma só unidade, tanto que ele criou a metáfora de uma árvore do conhecimento, em que o tronco era a física, sustentando todas as ciências em seu raciocínio analítico. Como vimos, o racionalismo baseava-se na razão, que buscava deduzir o objeto de estudo, tornando a razão a fonte do conhecimento. O principal impacto na educação é a ênfase naquilo que podemos chamar de matematização, valorizando assim as disciplinas da área de exatas em detrimento das demais, como resultante de uma cultura racionalista da modernidade. Outro ponto que influenciou a educação é o entendimento do empirismo, que o estudante é uma mera tábua rasa, que nada sabe, que tudo precisa aprender, desconsiderando assim os seus conhecimentos prévios. De fato, uma das grandes questões da época era como que o conhecimento científico poderia ser universal, como diziam os racionalistas, e ao mesmo tempo proveniente da experiência, como diziam os empiristas, se empirismo e racionalismo eram posições filosóficas irreconciliáveis. Essa é a questão que perturbava o pensamento moderno. Uma das soluções encontradas na filosofia moderna para os impasses entre racionalismo e empirismo foi a crítica do filósofo alemão do século XVIII chamado Immanuel Kant. Para ele, o conhecimento envolvia sempre dois elementos: o sujeito, aquele que conhece, e o objeto, aquilo que é conhecido. Portanto, o conhecimento é resultado não somente do sujeito, nem tampouco somente do objeto ou da experiência, mas da ação combinada de ambos. Ou seja, o conhecimento se define em parte daquilo que se adquire pela experiência, mas também precisa da razão para organizar os dados da experiência e dar origem a uma teoria. A teoria não
não é a realidade, mas é uma síntese da realidade criada pelo sujeito. Portanto, para Kant, o conhecimento é visto como uma construção, resultante da relação entre a experiência e a razão. Isso significa entender que o conhecimento é construído, não adquirido como pensavam os empiristas, e nem possuído como algo que bastasse ser deduzido, como diziam os racionalistas. Com isso, Kant explicava filosoficamente aquilo que os cientistas já faziam na prática. Ao propor o conhecimento como processo de construção, Kant influencia o campo da educação, fornecendo suporte teórico para autores tais como Jean Piaget, considerado o pai do construtivismo. Assim, nessa abordagem filosófica do campo educativo, o conhecimento não deve ser visto como algo a ser transmitido, passado, como se o estudante tenha que tão somente acreditar cegamente, como se fosse uma tábua rasa. Ao contrário, é preciso que o estudante, como protagonista de sua aprendizagem, tenha relação empírica com o seu objeto de estudo para lhe fazer sentido. Não é tão somente o conhecimento pronto e acabado, antes é preciso fazer que ele se relacione com aquilo que o estudante vive, com a sua experiência vivida. Em síntese, nessa videoaula percebemos que no período medieval, as especulações sobre o conhecimento estavam relacionadas com a fé cristã, ou seja, a verdade se identificava com o conhecimento de Deus, revelado por meio das Escrituras e da Igreja. Com o Renascimento, a filosofia busca resgatar a legitimidade da razão, tendo como principais correntes do pensamento o racionalismo, com a primazia da razão, e o empirismo, com a primazia da experiência para o conhecimento humano. Immanuel Kant nos apresentou uma síntese dessas duas correntes, afirmando que o conhecimento é construído por meio de uma ação entre sujeito e objeto. Aqui estão as principais referências dessa videoaula e recomendo que as consulte, bem como assistam aos vídeos adicionais disponíveis no AVA, para compreender melhor a filosofia moderna. Desejo-lhes bons estudos e até a nossa próxima videoaula.